ao longo da nossa série em Atos dos Apóstolos, talvez vocês tenham notado algo bastante peculiar, algo bastante curioso ao longo da história. Cada vez que Deus faz a igreja crescer, cada vez que Deus faz a igreja amadurecer, surge também um problema. Sempre surge uma nova crise no meio do povo de Deus. Parece que no reino de Deus, bênçãos e desafios caminham lado a lado. Bênçãos e desafios. E de fato, meus irmãos, não é assim nas nossas vidas? Quando tudo começa a prosperar, quando o número dos discípulos aumenta, quando o evangelho começa a se espalhar, começa a se propagar, então nós vemos chegando mais uma tensão, mais uma dificuldade ou mais uma complicação no meio do povo de Deus. E em verdade, meus irmãos, é realmente assim que deve ser. É assim que as coisas funcionam. Bênçãos sempre trazem novas responsabilidades. Bênçãos sempre trarão novas responsabilidades. E vejam só a ironia. Atos 6 começa dizendo que a igreja estava crescendo tanto. A igreja cresceu tanto desde o Pentecostes. Ela cresce tanto que começa a ficar difícil de dar conta de todas as coisas. Pensem só, o crescimento do povo de Deus não trouxe apenas alegria, não trouxe apenas prazer na obra de Deus, mas ela também trouxe, esse crescimento também trouxe uma necessidade maior de organização. Uma necessidade maior de organização. E em meio a esse crescimento e adequações, surge algo que pode soar bastante familiar a nós, seres humanos e cristãos. A murmuração. Em meio a esse crescimento, em meio a mudanças e adequações, surge algo que é bastante familiar a nós. Murmuração. O texto nos diz, no verso 1, que os helenistas, ou seja, os judeus de fala grega, e que vinham de outras regiões, eles começaram a reclamar, porque as suas viúvas estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de alimento, de suprimentos. E cabe relembrar o contexto, a igreja surgindo, se estabelecendo, a perseguição já havia começado, de forma que Pedro e João já haviam sido presos. E é nesse contexto, então, que a igreja se une e começa a suprir todas as necessidades, especialmente das viúvas, as mulheres que estavam perdendo os seus maridos em meio à perseguição. E os helenistas, então, começam a reclamar que as suas viúvas estavam sendo deixadas de lado na distribuição do alimento, dos suprimentos e etc. Em outras palavras, havia um sentimento de injustiça no meio do povo de Deus. Havia um sentimento de descaso. Havia um sentimento, uma espécie de favoritismo. Favoritismo no meio do povo de Deus. Alguns irmãos estavam se sentindo invisíveis no meio do povo de Deus. Alguns irmãos estavam se sentindo invisíveis. E vocês conseguem imaginar, meus irmãos, como isso deve ter soado? Depois de testemunharem milagres tão maravilhosos, Pentecostes, línguas sendo faladas, idiomas sendo falados para que pessoas de outras nações ouvissem o Evangelho. O Espírito Santo derramado. O coxo sendo curado. O coxo sendo curado. Tantas coisas sendo feitas pelo Evangelho. É nesse contexto de milagres tão maravilhosos, depois de verem Pedro e João serem presos e libertos, saírem da prisão,
Depois do temor que caiu sobre toda a cidade, por causa do evento de Ananias e Safira. Agora o que surge, meus irmãos, é um ruído de desconfiança dentro da igreja. Não era mais perseguição, não era mais qualquer tipo de ameaça que vinha de fora. Agora, o problema estava dentro. O problema estava dentro, não era fora da igreja. Não era uma ameaça vindo de fora da igreja. Agora era algo mais sutil e sorrateiro. Era insatisfação. Era ressentimento combinado com burburinho. Era isso que estava acontecendo. E cabe destacar, meus irmãos, que é exatamente dessa forma que Lucas registra. Não era uma simples reclamação, mas era murmuração. Não é como se aqueles irmãos estivessem insatisfeitos e a insatisfação era legítima, mas não era como se os irmãos insatisfeitos chegassem ao conselho da igreja, à liderança da igreja, e dissessem: olha só, nós temos um problema, nós precisamos resolver esse problema. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu, meus irmãos, foi que eles escolheram murmurar. Eles escolheram burburinho, fofoca. Criar mais problema onde havia problema. Se nós formos honestos, veremos que não há nada mais corrosivo, não há nada mais corrosivo numa igreja do que esse tipo de murmuração. A fofoca e a crítica destrutiva, que é aquela que acontece pelas costas e serve apenas para destruir reputações, tem somente esse intuito: destruir reputações. Essas coisas minam a confiança dos irmãos, essas coisas desagregam amizades, essas coisas colocam irmãos contra irmãos. Irmãos contra irmãos. Por isso Lucas usa essa mesma palavra. Por isso Lucas descreve como se estivesse descrevendo o velho Israel. A igreja estava se comportando como o velho Israel. O velho Israel que murmurava contra Moisés e contra o Senhor no deserto. Quem vocês são? Vocês são a igreja do Senhor Jesus Cristo? Vocês reconhecem o Messias que veio, morreu, ressuscitou pelos seus pecados? Ou vocês são aquele povo da antiga aliança, a aliança que passou, que murmurava contra o Senhor, que blasfemou contra o Senhor? Quem vocês são? E por que essa comparação importa, meus irmãos? Ela importa porque todo tipo de murmuração, meus irmãos, no fim das contas, é só incredulidade. Murmuração é incredulidade, idolatria. É recusar a reconhecer que existe um único Deus vivo e verdadeiro, que Ele está atento ao que está acontecendo nas nossas vidas e que Ele vai agir, que Ele proverá. Murmuração não é nada além disso. Incredulidade, idolatria. Levantamos um outro Deus no lugar do Deus verdadeiro. Não, deixa que eu vou resolver essa parada. Do meu jeito. Porque aparentemente Deus está alheio à minha demanda. Então vou começar a criar caso aqui, vou reclamar, vou levantar um movimento, vou fazer do meu jeito. Não do jeito de Deus. E se não é feito do jeito de Deus, meus irmãos, não vai dar certo. Está errado. E o resultado será errado também. Lembrem-se comigo o que aconteceu em Números 11.
O povo havia acabado de ver Deus abrir o mar. Deus abriu o mar diante dos olhos deles. Deus concede o maná. Vejam só. Da boca dos pequeninos, não é? Às vezes eles estão mais atentos do que nós. Lembrem-se comigo do que aconteceu em Números 11. O povo tinha acabado de ver Deus abrir o mar. Deus abriu o mar, o povo passou. Deus concedeu o maná dos céus. Olha só, vocês não vão passar fome. Deus concede o maná. Deus protege o povo com uma coluna de fogo. E qual é a resposta do povo? Nós estamos cansados desse maná. Pelo menos no Egito a gente tinha carne. No Egito a gente tinha carne. Lá, tá certo. Eu era escravo, reverenciar um outro Deus, mas lá a gente tinha carne. É assim que o povo se comporta. Depois de ver tudo que Deus fez, Deus abriu o mar, concedeu o maná dos céus, protegeu o povo com a coluna de fogo, e a resposta do povo é insatisfação, murmuração. Estamos cansados desse maná, nós precisamos de carne, como se carne fosse o seu Deus. Mas pode ser qualquer outra coisa. Pode ser sexo. Pode ser a minha família, pode se tornar um ídolo, a minha vida, o meu trabalho. E Moisés então desabafa a Deus. Eu sozinho não consigo levar esse povo. Eu sozinho não consigo levar esse povo. E Deus responde à demanda de Moisés. Deus reúne 70 homens cheios do Espírito Santo para ajudar Moisés a carregar o peso da sua liderança. Agora, aqui em Atos, nós vemos esse mesmo procedimento. Esse mesmo procedimento se repete. O Espírito de Deus, com certeza, não abençoa a confusão, mas ele está atento às demandas do seu povo. E quando uma murmuração ameaça, Deus responde com ordem. Deus responde com sabedoria. Deus responde estabelecendo uma nova forma de serviço. Percebem o padrão? Mesmo quando o povo reclama, mesmo quando o povo é ingrato, Deus não os abandona. Mesmo quando o povo é infiel, Deus permanece fiel. E Ele organiza, Ele levanta homens fiéis e preparados, e Ele transforma aquilo que era uma crise, uma oportunidade. Uma oportunidade de crescimento e amadurecimento para o seu povo. Os versos 2 a 4, nos dizem assim: Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que abandonemos a palavra para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens, assim como foram 70, agora são 7. 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Imaginem a cena, meus irmãos. Milhares de discípulos reunidos, cada um com a sua preocupação, cada um com o seu boato, cada um com a sua causa. E os apóstolos respondem diante deles: Olha só, não é razoável que nós deixemos a palavra para servir às mesas. Não é razoável. E aqui, meus irmãos, cabe uma atenção especial. Os apóstolos não estão dizendo que cuidar dos necessitados seja uma tarefa inferior.
Pelo contrário, o que eles estão dizendo e mostrando é que cada chamado precisa ser honrado, cada chamado ou necessidade da igreja precisa ser respeitada, cada chamado precisa ser desempenhado da melhor forma possível. Seja você quem você for no meio da igreja. Seja o músico, o diácono, o presbítero, o pastor. Seja o membro que cultua e ajuda os irmãos na adoração. Cada chamado precisa ser honrado. Cada chamado precisa ser respeitado e desempenhado da melhor forma possível. Normalmente, no imaginário popular, se tem a ideia de que somente o pastor, os oficiais, estão fazendo alguma coisa na adoração. Pelo contrário, meus irmãos, é a igreja toda que adora, é a igreja toda que serve ao Senhor, é a igreja toda que faz a coisa acontecer. Não é apenas o músico, a liderança, não é assim. Pelo contrário, Deus se importa com o chamado, com cada chamado, e cada chamado deve ser honrado, respeitado e desempenhado da melhor forma possível. A vocação dos apóstolos era a palavra e a oração, e essa é a oração dos ministros, dos pastores, é a vocação dos pastores. Se eles tentassem fazer tudo ao mesmo tempo, com certeza eles acabariam negligenciando tanto o ensino quanto o cuidado. Sabemos bem como isso funciona. É como aquela máxima: quem tenta fazer de tudo, não faz nada. Quem tenta fazer de tudo, quem quer fazer tudo, acaba não fazendo nada. E o que aconteceria com aquela igreja? É que ela se tornaria superficial e sobrecarregada. Não é assim que nós nos sentimos? Quando queremos resolver tudo e atacar em todas as frentes possíveis, parece que estamos fazendo muitas coisas. E aí chega no final e a gente vê que não fez absolutamente nada. Nada útil. Não serviu para absolutamente nada. Você só perdeu o seu tempo. É assim em casa, é assim no trabalho, é assim na igreja, meus irmãos. Quem faz de tudo, quem quer fazer de tudo, não faz absolutamente nada, e os apóstolos entenderam isso muito bem. Por isso eles orientam de maneira bastante clara. Olha só, o nosso chamado é esse. Portanto, meus irmãos, escolham 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para que cuidem desse serviço. Como em Números, o 7 se repete, e assim nasce aquilo que a igreja passou a reconhecer como ministério diaconal. Homens levantados não apenas para fazer tarefas, mas para tornar o amor e o cuidado de Cristo visíveis e palpáveis no meio da igreja. Esse é o dever da diaconia. Tornar o amor e o cuidado de Cristo visíveis e palpáveis no meio da igreja. Mas talvez alguém pergunte: por que a gente não pega então só alguém que está livre ali? Está livre, serve aí as mesas, quem está necessitado, não precisa ordenação, não precisa designar alguém para essa atividade. E a resposta está no verso 3. Eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo e com sabedoria. Vejam só como Deus leva a sério a diaconia, e não apenas o ministério, não apenas os presbíteros.
Vejam como Deus leva a sério. Eles precisavam ser cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Assim, meus irmãos, isso nos ensina que o serviço prático da igreja, mas também nas nossas casas, é um ministério espiritual. É um ministério espiritual. Nós temos a tendência, meus irmãos, de enxergar tais coisas como mera burocracia. Está só arrumando a mesa, está só administrando os recursos. Só. É como vemos mães no lar. Ela está só cuidando das crianças. Mas Deus enxerga como um ministério espiritual. A verdade é que Deus leva a sério a organização da igreja. E não apenas o culto, a festa que acontece. Deus leva a sério a organização da igreja, a distribuição dos recursos aos que necessitam, o cuidado dos doentes e vulneráveis. E tudo isso exige ação do Espírito Santo. Exige discernimento do Espírito Santo. Um caso fora do script, mas trazendo casos práticos. Em especial, as igrejas lá nos Estados Unidos têm muito mais dinheiro. E comparado com o nosso real, tem muito mais dinheiro ainda. Mas as igrejas estabelecidas, e por vezes os irmãos têm necessidade, seja com a educação das crianças, né? Temos isso muito claro dentro da nossa denominação, né? Que os pais não devem entregar os seus filhos a nenhum tipo de educação pagã, mas sim a educação cristã. E a igreja se envolve com isso. Se a família não tem a possibilidade de fazer homeschool ou de colocar numa escola cristã, a igreja dá esse suporte. Mas para que isso aconteça, os diáconos se reúnem com a família por algum tempo, para identificar se é realmente uma necessidade, ou, de maneira clara, ou é vagabundagem. Isso acontece, meus irmãos. Isso acontece. Será que é necessidade verdadeira? Ou, talvez, você só não quer trabalhar e quer ser sustentado pela igreja. Então é necessário discernimento. É necessário discernimento. É necessário acompanhamento para que não se torne um Bolsa Família. É necessário discernimento, meus irmãos. É necessário sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus para que usemos os recursos de Deus para o reino de Deus. Somente para o reino de Deus. Pensem na diferença entre uma igreja onde cada função é exercida por quem Deus chamou de fato, desde os membros até a liderança, e uma igreja onde todo mundo faz absolutamente tudo e faz de qualquer jeito. Onde todo mundo está envolvido em tudo e ao mesmo tempo não está envolvido em nada. É desgraça. Com certeza nós veremos a primeira igreja florescendo, enquanto a segunda, com certeza, estará sempre tropeçando. Sempre tropeçando. E aqui, meus irmãos, vale um questionamento, uma aplicação bastante prática a nós. Temos nos colocado à disposição para servir os irmãos e o mundo com os dons que o Senhor Deus já te deu, já nos deu, com os recursos que você tem hoje nas suas mãos? Ou será que você está esperando um cenário ideal, hipotético no futuro? Quando eu tiver mais dinheiro, ou quando eu tiver mais conhecimento, ou quando eu tiver mais filhos, ou quando eu não tiver os meus filhos em casa. Será que nós estamos esperando algum momento X para começar a servir ao Senhor? Ou será que nós já estamos dispostos e atentos aos dons que o Senhor Deus já lhe concedeu? E, novamente, não são apenas finanças, não é apenas conhecimento teológico. Às vezes é só disposição para estar com os irmãos, para conversar com os irmãos,
para aconselhar os irmãos. Você tem se colocado à disposição ou você está esperando um momento X da sua vida? Ou esperando pela liderança da igreja? Cabe refletir, meus irmãos. Versos 5 e 6. O parecer agradou a toda a multidão. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E apresentaram-nos perante os apóstolos. Estes, orando, lhes impuseram as mãos. Aqui, meus irmãos, nós vemos algo belo e profundo na vida da igreja. A ordenação desses homens ao serviço. A comunidade toda reconhece quem eles são. Homens cheios de fé, cheios do Espírito Santo. Mas é importante notar que não bastava a aprovação do povo. Não basta a aprovação do povo para fazer um pastor. Não basta a aprovação do povo para fazer um diácono. Não basta a aprovação do povo para fazer um presbítero. Não é assim que as coisas funcionam na igreja de Deus. Não é assim que deveria acontecer. Não surge alguém na frente de um público e diz: agora eu sou pastor. Agora eu sou diácono, agora eu sou presbítero. Não é assim. É importante notar que não bastava a aprovação do povo. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram as mãos. Nas Escrituras, impor as mãos nunca foi simplesmente um gesto de simpatia, de encorajamento. No Antigo Testamento, quando o povo trazia um sacrifício ao tabernáculo, se colocava as mãos sobre o animal, sobre aquele sacrifício, antes de ser oferecido a Deus, ao serviço a Deus. Essa imposição não era apenas um ato simbólico, mas era consagração. A pessoa estava, por assim dizer, identificando o sacrifício consigo mesmo, entregando totalmente ao Senhor. Esse gesto marcava também a separação e a consagração. A imposição de mãos dizia: isso aqui que era meu, agora pertence ao Senhor. Agora está entregue para o uso do Senhor. Entregue para o serviço do Senhor. Era assim com os levitas, que foram separados do restante da congregação. E aqui em Atos o mesmo acontece. Aqueles 7 homens estavam sendo oferecidos como sacrifícios vivos. Sacrifícios vivos em favor do reino, para o serviço do reino. Isso é a ordenação. Não é apenas designar alguém para a liderança, mas é de fato sacrificar alguém. Tornar aquela pessoa um sacrifício vivo em favor do reino de Deus. Isso que é ordenação, isso é o que deve ser na vida de cada oficial. Sacrifícios vivos oferecidos a Deus em favor do povo de Deus, para o reino de Deus. Por isso, meus irmãos, a imposição de mãos é mais do que mera formalidade, não é apenas encorajamento. É a igreja inteira dizendo, afirmando: esses homens são teus, Senhor. Esses homens são teus. Nós os entregamos para o teu ministério. É uma entrega pública e santa diante de Deus. E de fato, no fim das contas, o diaconato é isso. Uma vida entregue como oferta. Não num altar de pedra, mas no altar do serviço da igreja. No cuidado com os irmãos. Na administração da igreja. Na edificação do corpo. E por fim, o verso 7 nos apresenta a grande lição do nosso texto. Depois de enxergar a demanda, mesmo chegando aos apóstolos de maneira incorreta, mas depois de enxergar essa demanda, depois de lidar com a demanda, nós vemos o resultado.
crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. E também, muitos sacerdotes obedeciam à fé. Notem bem, meus irmãos. Quando a igreja resolve a murmuração com sabedoria, ela não perde a sua força. Ela não perde a sua força, pelo contrário, a palavra prospera, o número de discípulos aumenta, e até mesmo grandes opositores da fé. Vejam só, sacerdotes judeus agora estavam se convertendo ao evangelho e obedecendo à fé. É isso que acontece, meus irmãos, quando a igreja lida com a murmuração, lida com os seus problemas, com sabedoria. Ela não perde a sua força, pelo contrário, ela avança. É assim que a igreja avança. A palavra prospera, os discípulos aumentam, e até mesmo os opositores da fé, antigos opositores da fé, agora se tornam fiéis. Fiéis ao Santo Evangelho. De fato, meus irmãos, quando há ordem, há avanço. Quando existe ordem, existe progresso, no melhor sentido do termo. Não como o conhecemos. Quando existe ordem, existe avanço, existe progresso no povo de Deus, entre o povo de Deus, para o reino de Deus. Quando há serviço fiel, meus irmãos, há frutos. Inevitavelmente há frutos. Assim, meus irmãos, para concluir, permitam-me destacar 3 aplicações claras a nós, com relação a esse texto. E a primeira é que murmuração, no meio do povo de Deus, não é apenas incômodo, não é apenas inconveniente, mas é incredulidade. E o murmurador, você vai precisar tratar como se estivesse tratando com um pagão. Porque é assim que a pessoa está se comportando. Murmuração não é só incômodo, mas é incredulidade. Se você tem críticas, seja a quem for, a um irmão seu, ore por ele em primeiro lugar, e quando você entender que é momento oportuno, leve em amor a ele, leve em amor a sua demanda, leve em amor ao seu irmão a sua crítica, mas ore por ele e leve ao irmão. Ajude a construir soluções. E não apenas identificar o problema. E de fato nós somos bons nisso. Somos muito bons em identificar problemas, mas somos péssimos em oferecer soluções. Leve-as em amor e oração. Ajude a construir soluções em vez de alimentar a discórdia. E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que cada chamado é importante, meus irmãos. Diáconos não são meros ajudantes de segunda classe. São ministros do serviço, pastores das necessidades práticas da igreja. Cada chamado é importante. Pastores, presbíteros, diáconos e membros. Cada chamado é extremamente importante. Cada chamado é importante diante de Deus. Leve a sério o seu chamado. Leve a sério a sua vocação. Leve a sério a sua vida diante de Cristo. Cada chamado é importante. E esse é o segundo ponto. E o terceiro é que ordem na igreja, meus irmãos, é um testemunho para o mundo. Por vezes o mundo não acredita no Evangelho, porque ele olha para dentro da igreja e só enxerga a bagunça. É bagunça no culto, é bagunça nas finanças, é bagunça na vida da liderança. Não é apenas que eles não creem, mas é que eles não têm motivo para crer. Caos já existe lá fora, bastante. A nossa realidade não pode ser caótica, meus irmãos. O Deus que criou os céus e a terra, e criou tudo com ordem e decência,
É o Deus que quer ser servido com ordem e decência. A ordem na igreja é um testemunho para o mundo. Quando nós vemos comunidades desorganizadas, nós percebemos como isso afasta pessoas e desonra o Evangelho. É isso que acontece. Esse é o resultado prático e imediato. As pessoas não creem no Evangelho. Não creem no Deus que criou tudo com ordem. Porque de fato temos testemunhado com desorganização. Testemunhamos a respeito de um Deus de caos. E esse não é o nosso Deus. Assim, meus irmãos, a história que nós lemos hoje não é apenas um registro antigo. É uma lição viva para nós. Toda igreja que cresce, inevitavelmente enfrentará alguma tensão. Inevitavelmente. Toda comunidade que prospera precisa de ordem e de serviço. Ordem e serviço. Mas Deus nos deu um modelo. Ministros que oram e pregam e devem orar e pregar. Presbíteros que governam. Diáconos que servem. E irmãos que caminham juntos. É assim que a igreja deve funcionar. Pastores que pregam e oram. Presbíteros que governam. Diáconos que servem. Irmãos que caminham juntos. E que almejam servir mais e mais. Assim, meus irmãos, que nossa igreja não seja conhecida por qualquer tipo de caos ou murmuração, mas que seja conhecida pela unidade. Que nossa igreja não seja conhecida por confusão, mas seja conhecida por ordem. Que nossa igreja não seja conhecida por egoísmo, mas que seja reconhecida por serviço humilde ao Senhor. É assim que nós devemos ser conhecidos. Porque é assim, meus irmãos, que o Evangelho será conhecido. É assim que Jesus Cristo será conhecido. É assim que almas serão submetidas ao nosso Senhor. Que nossa igreja não seja conhecida por murmuração, mas por unidade. Não por confusão, mas por ordem. Não por egoísmo, mas por serviço humilde. Tudo isso para a glória do nosso Deus. E que a paz do nosso Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.